Peça e será atendido. Esther e Jerry Hicks. Introdução a Abraham. Esther Hicks. Ela fala com espíritos, diziam nossos amigos, insistindo para que fôssemos nos reunir com uma determinada mulher. Ela estará aqui na próxima semana. Você poderá marcar um encontro e perguntar o que quiser. Essa é a última coisa sobre a face da terra que eu gostaria de fazer, pensei. Mas ao mesmo tempo ouvi Jerry, meu marido, dizendo: nós realmente gostaríamos de marcar um encontro. Como faremos isto? Era 1984 e durante os 4 anos do nosso casamento nunca tivéramos uma discussão, nem mesmo trocado palavras ásperas. Éramos 2 pessoas alegres, vivendo felizes e concordando em praticamente todos os assuntos. Eu só me incomodava quando Jerry começava a contar uma experiência ocorrida 20 anos antes, em que ele recebera mensagens mediúnicos através de uma tábua. Se estivéssemos em um restaurante ou em qualquer outro lugar público, quando percebia que ele ia começar a contar essa história, eu pedia desculpas educadamente, às vezes nem tanto, e me retirava para o banheiro feminino. Sentava no bar ou dava um jeito qualquer de me afastar até Jerry terminar. Felizmente, com o tempo, ele parou de contar essa história, quando eu estava por perto. O nome dela é Sheila, falou nosso amigo. Vou marcar o encontro e aviso vocês. Jerry passou os dias seguintes colocando suas perguntas no papel. Disse que algumas vinham da sua infância. Eu não preparei uma lista. Estava fazendo um esforço enorme para aceitar a ideia de ir. Quando paramos em frente a uma linda casa no centro de Phoenix, no Arizona, lembro-me de ter pensado: onde estou me metendo? Fomos recepcionados por uma senhora muito simpática, que nos encaminhou até a sala de estar, e ficamos à espera da pessoa com quem tínhamos marcado o encontro. A casa era grande, mobiliada de modo simples mas agradável, e muito tranquila. Lembro que me senti como se estivesse em uma igreja, com a mesma sensação de reverência. Então uma porta grande se abriu e entraram 2 mulheres bonitas, vestindo blusa e saia de algodão coloridas. Ambas pareciam felizes e cheias de vitalidade. Relaxei um pouco. Afinal de contas, talvez isso acabasse não sendo tão estranho. Fomos levados para um quarto adorável, onde 3 cadeiras estavam dispostas juntos aos pés de uma cama. Sheila sentou-se na ponta da cama, enquanto sua assistente se posicionava em uma das cadeiras, ao lado de uma mesa com um pequeno gravador. Jerry e eu nos sentamos nas cadeiras restantes, e eu me preparei para o que vinha pela frente. A assistente explicou que Sheila iria relaxar e liberar sua consciência. E em seguida, Theo, uma entidade não física, se dirigiria a nós. Quando isso acontecesse, poderíamos conversar sobre o que quiséssemos. Sheila deitou-se na cama, a apenas alguns centímetros de onde estávamos, e respirou profundamente. Logo depois, uma voz com um timbre incomum falou abruptamente: este é o começo, não é? Vocês têm perguntas? Jerry inclinou-se ansioso para fazer sua primeira pergunta. À medida que ouvi as palavras de Theo saírem lentamente da boca da Sheila, eu fui relaxando. Embora soubesse que a voz pertencia a Sheila, de alguma forma eu também sabia que a fonte das respostas maravilhosas que eu escutava era algo muito diferente. Jerry disse que tinha guardado essas perguntas desde seus 5 anos de idade e as formulou o mais rápido que conseguiu. Nossos 30 minutos passaram muito depressa. Eu não disse uma só palavra, mas meu medo sumiu e fui invadida por um sentimento de bem-estar maior do que qualquer outro que já experimentara antes. No caminho para casa, pedi a Jerry: quero voltar amanhã. Há algumas coisas que agora eu gostaria de perguntar. Meu marido ficou entusiasmado com a perspectiva de marcar outro encontro, porque não tinha conseguido fazer todas as perguntas de sua lista. No meio da nossa entrevista, no dia seguinte, Jerry, relutantemente, me concedeu alguns minutos e eu perguntei a Theo: qual é a maneira mais eficaz de alcançarmos nossos objetivos? Meditação e afirmação, ele respondeu.
A ideia de meditação não me atraiu nem um pouco. E minha ideia a respeito era muito preconceituosa, então perguntei: o que você quer dizer com meditação? A resposta foi curta e o que ouvi me agradou. Sente-se em um lugar tranquilo, vista roupas confortáveis e concentre-se na sua respiração. Quando sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento que ocupou e volte a concentrar-se apenas na sua respiração. Seria bom vocês dois tentarem fazer isso juntos. Será mais eficaz. Você poderia nos dar uma afirmação para fazermos juntos? Pedimos. Eu, diga seu nome, vejo e atraio para mim, através do amor divino, esses seres que buscam o esclarecimento. Ao compartilhar, seremos ambos elevados. À medida que as palavras fluíam de Sheila Tel, eu a sentia penetrar no âmago do meu ser. Um sentimento de amor espalhou-se em mim, diferente de tudo que eu já experimentara. Meu medo desapareceu. Jerry e eu nos sentimos maravilhosamente bem. Devemos trazer minha filha, Tracy, para encontrar você? Perguntei. Se ela pedir, mas não é necessário, porque vocês também, Jerry e Esther, são canais. Essa declaração não fez qualquer sentido para mim. Não podia acreditar que chegara aos 30 e poucos anos sem saber que era um canal, se é que isso era verdade. O gravador desligou, e tanto eu quanto Jerry sentimos um leve desapontamento por nossa extraordinária experiência de ter acabado. A assistente de Sheila perguntou se havia uma última pergunta. Vocês gostariam de saber o nome do seu guia espiritual? Não me ocorreria indagar isso, porque eu nunca tinha ouvido o termo guia espiritual. Mas me pareceu uma boa pergunta. Eu gostava da ideia de anjos da guarda, por isso respondi. Sim, por favor. Poderia me dizer o nome do meu guia espiritual? Isso lhe será informado diretamente. Você é claro-audiente e saberá, Theo falou. Antes que eu pudesse perguntar o que significava claro-audiente, Theo disse, encerrando o encontro. O amor de Deus esteja com vocês. Sheila abriu os olhos e sentou-se. Nossa extraordinária conversa com Theo tinha terminado. Depois que deixamos a casa, Jerry e eu fomos até um mirante, em uma das montanhas de Phoenix, e ficamos encostados no carro, assistindo ao pôr do sol. Ainda não tínhamos ideia da transformação que havia ocorrido conosco naquele dia. Só sabíamos que estávamos nos sentindo maravilhosamente bem. Ao regressar para casa, eu tinha 2 objetivos novos: meditar e descobrir o nome do meu guia espiritual. Por isso, vestimos roupas confortáveis, fechamos as cortinas da sala e sentamos cada um em uma poltrona, com uma mesinha entre nós. Theo nos dissera para meditar junto, mas isso parecia estranho. De alguma forma, a mesinha ajudava a disfarçar a sensação de estranheza. Lembrei-me das instruções de Theo. Sente-se em um lugar tranquilo, vista a roupa confortável e concentre-se na sua respiração. Programamos o relógio para 15 minutos. Fechei os olhos e comecei a respirar conscientemente. Em minha mente eu perguntava, quem é meu guia espiritual? Eu prestava atenção na respiração, inspirando e expirando imediatamente. Meu corpo inteiro ficou entorpecido. Eu não conseguia distinguir o nariz dos dedos do pé. Era uma sensação estranha, mas reconfortante, e eu gostei. Senti como se meu corpo estivesse girando lentamente, mesmo sabendo que estava sentado em uma poltrona. O relógio tocou e nos despertou. Eu disse, vamos tentar de novo. Uma vez mais, fechei os olhos, contei as inspirações e expirações e me senti dormente da cabeça aos pés. Novamente o relógio tocou e nos despertou. Vamos tentar outra vez, repeti. Programamos o relógio para mais 15 minutos e voltei a sentir o entorpecimento tomar conta do meu corpo inteiro. Mas dessa vez, algo ou alguém começou a respirar meu corpo. Senti um amor arrebatador saindo lá do fundo do meu ser. Que sensação maravilhosa! Jerry ouviu meus murmúrios de prazer e mais tarde disse que eu parecia estar entrando em êxtase. Quando o despertador tocou,
e saí da meditação, meus dentes rangiram como nunca. Zumbiam seria a melhor palavra para descrever o que acontecia. Durante quase 1 hora, meus dentes zumbiram enquanto eu tentava voltar ao meu estado normal de consciência. Naquele momento, não percebi o que tinha acontecido, mas agora sei que foi o meu primeiro contato com Abraham. Embora não soubesse do que se tratava, sabia que o que quer que fosse era bom e queria que acontecesse novamente. Então Jerry e eu decidimos meditar todos os dias por 15 minutos. Acho que não falhamos um só dia nos 9 meses seguintes. Eu sempre sentia o entorpecimento, uma sensação de desprendimento, mas nada de mais extraordinário aconteceu durante as nossas meditações. Entretanto, um pouco antes do Dia de Ação de Graças de 1985, enquanto meditávamos, minha cabeça começou a mover-se suavemente de um lado para o outro. Nos dias seguintes, o mesmo movimento voltou a acontecer durante a meditação. Era uma sensação agradável, como se eu estivesse voando. Então, no terceiro dia desse novo movimento, durante a meditação, eu me dei conta de que minha cabeça não estava se movendo aleatoriamente. Era como se meu nariz estivesse escrevendo letras no ar. M, N, O, P. Foi o que percebi. Jerry, estou escrevendo letras com o nariz, gritei. Ao pronunciar essas palavras, os sentimentos arrebatadores retornaram. Fiquei arrepiada da cabeça aos pés quando essa energia não física passou como uma onda pelo meu corpo. Jerry rapidamente pegou seu bloco de anotações e começou a anotar as letras, à medida que meu nariz escrevia no ar. Eu sou Abraham, sou seu guia espiritual. Desde então, Abraham nos explicou que existem muitos guias reunidos lá com eles. Eles se referem a si próprios no plural porque são uma consciência coletiva. Explicaram que as palavras Eu sou Abraham foram faladas através de mim dessa forma porque minha expectativa de saber o nome do meu guia espiritual era enorme, mas que há muitos lá com eles, falando em uma só voz, em um consenso de pensamento. Para citar Abraham não é uma consciência singular como vocês sentem que são em seus corpos. Abraham é uma consciência coletiva. Existe um fluxo não físico de consciência. Quando um de vocês faz uma pergunta, há muitos pontos de consciência que estão sendo canalizados pelo que parece ser a única perspectiva, porque nesse caso há um ser humano, Esther, que a está interpretando ou articulando. Por isso, parece singular para vocês, mas somos multidimensionais, multifacetados e certamente multiconscientes. Abraham tem me explicado que eles não sussurram em meus ouvidos palavras que depois repito para outras pessoas, mas que oferecem blocos de pensamentos como sinais de rádio que recebo em um nível inconsciente. Em seguida, traduzo esses blocos de pensamento para a palavra física equivalente. Ouço as palavras à medida que são faladas através de mim, mas durante o processo de tradução não tenho consciência do que está chegando, nem tempo para lembrar o que já chegou. Abraham explicou que eles vinham me oferecendo esses blocos de pensamento há algum tempo. Mas como eu estava tentando seguir rigorosamente as instruções de Theo, quando sua mente dispersar e isso vai acontecer, libere o pensamento e concentre-se apenas na respiração. Quando um desses pensamentos começava, eu o liberava o mais rápido possível para voltar a me concentrar na respiração. Acho que a única forma pela qual eles conseguiram se fazer entender foi desenhando letras no ar com o meu nariz. Abraham diz que aquela sensação maravilhosa que passou como uma onda pelo meu corpo quando eu percebi que estava formando palavras era a alegria que eles sentiam quando eu reconheci nossa conexão consciente. Nosso processo de comunicação se desenvolveu rapidamente durante as semanas seguintes. O processo de desenhar palavras no ar com o nariz era muito lento, mas Jerry estava tão entusiasmado com essa fonte de informação clara e viável que frequentemente me acordava no meio da noite para fazer perguntas a Abraham. Então, uma noite, quando estávamos assistindo à televisão, uma sensação muito forte começou a mover meus braços e meus dedos.
e minha mão começou a tamborilar no peito de Jerry. Como minha mão continuava a tamborilar, senti um impulso muito forte de ir até a máquina de escrever. Ao colocar os dedos sobre o teclado, eles começaram a se mover rapidamente pelas teclas, como se alguém estivesse tentando localizar cada letra. Então meus dedos começaram a digitar cada letra, cada número, repetidamente, e as palavras começaram a tomar forma no papel. Eu sou Abraham, sou seu guia espiritual. Estou aqui para trabalhar com você. Eu amo você. Vamos escrever um livro juntos. Descobrimos que eu podia colocar as mãos no teclado e relaxar da mesma forma como fazia durante a meditação. E que assim, Abraham, a quem de agora em diante passaremos a nos referir como eles, podia responder qualquer pergunta que Jerry quisesse fazer. Foi uma experiência impressionante. Eles eram tão inteligentes, tão adoráveis e sempre tão disponíveis. Estavam lá a todas as horas do dia ou da noite para conversar conosco sobre qualquer assunto que quiséssemos abordar. Uma tarde, quando passávamos por uma autoestrada de Phoenix, foi invadida por uma sensação na boca, no queixo e no pescoço, como se estivesse com vontade de bocejar. Foi um impulso tão forte que não consegui reprimir. Estávamos fazendo uma curva entre dois caminhões e pareciam que ambos estavam invadindo a linha entre as faixas ao mesmo tempo. Lembro que cheguei a pensar que eles iam bater em nosso carro. Nesse exato momento, as primeiras palavras que Abraham falou pela minha boca irromperam. Pegue a próxima saída. Saímos da autoestrada, paramos embaixo de um viaduto e Jerry e Abraham conversaram durante horas. Meus olhos estavam totalmente fechados e à medida que Abraham respondia à torrente de perguntas de Jerry, minha cabeça se movia para cima e para baixo de forma rítmica.